Olá, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Márcio Santos, esse é o meu canal, um espaço feito para abençoar a sua vida através do conteúdo da palavra. Nós estamos juntos aqui todos os dias, num episódio novo, estudando e aprendendo e modelando a nossa fé para nos tornarmos homens e mulheres de uma fé inabalável. Tenho certeza que você precisa de um conhecimento a mais para fortalecer a sua vida e você continuar a avançar nessa jornada. Então aqui é o seu lugar. Se você não é inscrito ainda, por favor, peço que aperte aqui embaixo, inscreva-se, faz parte dessa grande família. Eu sempre estou orando por todos aqueles que estão inscritos e quero você também aqui conosco. Aproveita, comenta bastante, dá o teu like e compartilha esse vídeo com quem você puder. Nós estamos estudando o livro de Jó, então já pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta, vamos ao estudo de hoje. Chegamos ao capítulo 30 e capítulo 31. Então se você pode, abre lá. Nós vamos aprender aqui alguns princípios indispensáveis para uma fé inabalável. Capítulo 30 e capítulo 31 de Jó. Do desprezo total ao juramento final da consciência limpa. É tão importante a gente aprender aqui, lendo essa passagem 30 e 31 de Jó, onde Jó fala da sua angústia e depois Jó defende a sua inocência pela última vez. E a gente aprende aqui a importância de termos uma consciência limpa diante do Senhor. Esse capítulo 30 e 31 são o fundo absoluto do poço humano e ao mesmo tempo o ápice da fé inabalável. É quando o homem chega no fundo do poço e a sua fé ela é exaltada para o arrancar daquele lugar. Aqui Jó perde literalmente tudo que ainda restava. Jó perde o respeito, Jó perde a dignidade física, Jó perde a voz social. As últimas coisas que restavam ainda na vida desse homem, ele acaba perdendo e chega nesse ápice, nesse fundo do poço, onde o ápice da sua fé precisa entrar em ação. Uma fé não pode ser teórica, ela precisa ser prática. E chega tempos e momentos da nossa vida que nós somos provados a praticar a nossa fé. Quem sabe você não está vivendo uma estação como essa. Na hora de você sair da estação da teoria e entrar na estação da prática. Jó perdeu até o direito de ser ouvido, mas exatamente aqui nesse ponto ele faz o que ninguém esperava. O que Jó faz? Ele levanta-se, assina o próprio nome, um juramento solene de integridade e entrega o caso ao juiz dos céus. Quando ninguém mais esperava que Jó pudesse fazer algo, ele faz algo surpreendente. Ele assina com o seu próprio nome um juramento de integridade. E ele decide colocar nas mãos do justo juiz a sua causa. Hoje o Senhor te convida a você colocar a tua causa nas mãos do justo juiz. A sentença humana, o diagnóstico humano, os julgamentos humanos sempre serão falhos. Mas existe um justo juiz que jamais falha. E é ele que você precisa colocar e depositar sua maior confiança. É chegar no fundo do poço e ainda assim poder dizer: eis aqui a minha assinatura, minha consciência está limpa. Que poderoso isso aqui. Eu quero que você passear aqui versículo por versículo e a gente aprender quais são os princípios espirituais preciosos para a nossa vida. Está comigo? Então já pega aí a tua Bíblia, vamos lá no capítulo 30, do verso 1 em diante, diz assim: agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem até a terra seca, em regiões sombrias e desoladas. Jó fala da sua angústia aqui, Jó fala sobre uma verdade preciosa, aceitar a inversão sem, porém, entrar em amargura. Sabe, Jó entrou numa crise aqui, porque aqueles que estavam ali antes respeitavam Jó, antes admirava Jó, antes honrava Jó, agora essas mesmas pessoas estavam desprezando, humilhando e rebaixando Jó. Sabe, às vezes nós podemos experimentar de circunstâncias, situações semelhantes a essa, quando as pessoas que antes te respeitavam, antes te admiravam, antes te honravam, agora te desprezam. O que você deve fazer com isso? Diga: Deus permite, Deus sabe todas as coisas,
mas tem uma coisa que eu tenho que fazer, é não me amargurar. Você não pode se amargurar, você não pode se deprimir, você não pode se entregar quando você simplesmente é decepcionado por pessoas, ou quando pessoas que estavam ali ao teu lado, simplesmente elas estão contra você. Você precisa guardar o teu coração, é isso que Jó estava fazendo. Jó dizia: agora zombam de mim os mais moços, aqueles cujos pais eu não julgaria digno dos cães do meu rebanho. Eles agora, esses que antes me respeitavam, agora eles zombam de mim. Guarda o teu coração sobre realidades como essa. Nós podemos experimentar disso. Jesus disse que nós teríamos aflições enquanto estamos aqui nesse mundo. Mas nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos ter uma fé inabalável, nós precisamos ter esperança, nós precisamos confiar no justo juiz, nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos ter a esperança de que dias melhores virão. Não se amargure, não se deprima, não se angustie. Guarde a tua esperança naquele que é o único digno do teu louvor e da tua adoração. Se você seguir aqui em diante, nesse capítulo 30, no capítulo 30 você vai ver Jó exatamente trazendo essa realidade. E aí os versículos finais ali, do verso 25 e 26, diz: acaso eu não chorava pelos aflitos, não me angustiava pelos pobres, esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal? Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão? Jó está dizendo que a expectativa dele era uma, mas a realidade foi outra. Quando se nós não nos deparamos com essa realidade, né? A nossa expectativa é uma, mas a realidade é outra. Talvez você está sentindo isso na pele hoje, ou está sentindo isso no bolso hoje. Mas entenda aqui esse princípio: chorar é permitido, mas blasfemar jamais. Você pode chorar, você pode lamentar o momento presente, mas nunca duvide do poder, nunca duvide da graça, nunca duvide da provisão do Senhor. Chore tudo o que precisar, mas nunca acuse ao Senhor de injustiça. Nunca passe na sua mente, seu coração, o pensamento de que Deus não é justo, de que Deus está simplesmente te castigando, ou está nem aí para o teu caso. Jó deixa claro aqui que ele está confiando naquele que é o único digno de fazer todas as coisas. Então a gente avança para o capítulo 31, e aí você vai ver no começo do capítulo Jó dizendo: fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós, qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam mal? Afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Jó está nos ensinando aqui a manter a consciência limpa. Isso é uma riqueza indispensável. E você precisamos ocupar a nossa mente com os pensamentos do alto. Como Paulo mais tarde vai nos ensinar, que a sua mente seja ocupada pelas coisas do alto, né? Que ocupe os vossos pensamentos, aquilo que tem a ver com o Senhor. No caos, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua integridade. Então guarde-a como um ouro, guarde-a como um tesouro. Jó disse: eu faço um pacto com meus olhos. E aí essa é uma ferramenta poderosa para mudarmos realidades. Fazermos pactos com o Senhor, assumirmos compromisso com o Senhor de mudança, de transformação, de radical abandono, de renúncia. Esse é o tempo que você precisa fazer isso, se você deseja experimentar algo diferente. Verso 13 diante desse capítulo 31, o texto diz assim: se fui injusto com meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou também criou meus servos, formou no ventre materno tanto eles como eu. Então Jó nos ensina aqui a ser justo, e nós precisamos ser justos com os mais fracos, mesmo quando ninguém está vendo.
Jó demonstrava essa justiça, esse coração que estava pronto para servir as pessoas, para ajudar os mais fracos. Esse coração precisa estar em você também, precisa estar em mim. Continue trabalhando bem na direção de pessoas, continue tratando bem aqueles que são mais fracos, aqueles que te servem, os pobres, os injustiçados, mesmo sem força, mesmo sem plateia nenhuma, mesmo que ninguém esteja vendo, mas faça porque o Senhor está vendo. Aquele que precisa ver sempre estará vendo. Verso 24 desse capítulo 31, o texto diz: acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei da minha riqueza e de tudo que possuo? Aqui Jó discursa sobre não colocar o coração em riquezas ou em ídolos. Esse é um princípio para mantermos a nossa fé inabalável, termos cuidado aonde estamos colocando o nosso coração. Então pergunte-se hoje, onde está o meu coração? Só Deus deve ocupar esse lugar. Escreve aí agora, Deus ocupa o meu coração. Escreve aí, Deus ocupa o meu coração. Seu coração seja do Senhor. Esse capítulo 31 vai terminar nos ensinando que desejar o juízo de Deus é mais importante do que o elogio dos homens. Escreve aí nos comentários também, eu prefiro o juízo de Deus do que o elogio dos homens. Escreve aí, deixa isso muito claro para o teu coração, porque esse princípio tornará você um homem ou mulher de fé inabalável, independente do que esteja acontecendo ou o que esteja se levantando na sua direção. Você precisa chegar diante de Deus com muita fé e com muita certeza e dizer: eu estou pronto para o teu veredito, Senhor. Só o teu veredito me importa, só a tua palavra me importa, só o teu diagnóstico me importa, só a tua promessa me importa. Que você diga isso todos os dias diante do Senhor, para que Ele possa sondar o teu coração e encontrar a verdade, que o teu coração esteja rendido, esteja em obediência, esteja submisso àquele que pode todas as coisas. Declare todos os dias para Ele: só a tua palavra me importa, só o teu diagnóstico me importa, só o teu veredito me importa. Não é sobre os elogios dos homens, não é sobre as críticas dos homens, é sobre a palavra e a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Então fica firme, aguenta mais um pouco, essa estação vai mudar e dias melhores vai chegar na sua direção. Aqui Jó deixa claro que o coração dele está preso e rendido ao diagnóstico, ao veredito do Senhor. Terminar o sofrimento com a consciência em paz. Essa foi a proposta de Jó, verso 40 desse capítulo 31. Olha o que Jó diz. Diz que cresçam os espinhos em lugar de trigo e as ervas daninhas em lugar de cevada. Depois de tudo dito, descanse. Jó estava dizendo: fiz o que pude, agora entrego o caso ao juiz. Que assim seja, a sua alma possa exatamente ter essa mesma essência. Você dizer: eu fiz tudo o que pude, eu fiz tudo o que eu deveria fazer, agora entrego o caso nas mãos daquele que é o justo juiz. Então esse capítulo aqui nos ensina que uma fé inabalável não é nunca cair. Uma fé inabalável é cair e ainda assim poder assinar embaixo de tudo da paz. É poder assinar que a sua consciência, que você se compromete com o Senhor em fazer diferente, que você se compromete em trilhar um caminho diferente. Jó 30:31 é o último discurso humano de Jó. Depois dele vem o silêncio, e aí logo vem Eliú, e depois o redemoinho. Então é um sinal de que o ouro está muito mais perto. Aguenta mais um pouco, o juiz está vindo na sua direção. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica firme, uma fé inabalável. Espero você no próximo episódio. Até lá.